Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Bom, nesse Chester News eu vou falar sobre a invasão, dos três poderes da República do Brasil, que foi muito semelhante, tem algumas semelhanças com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, e agora em 8 de janeiro de 2023 teve essa invasão. Eu gostaria de deixar claro que eu sou contra atos extremistas, seja de direita, esquerda, seja por razões políticas, ideológicas ou religiosas. Eu sou particularmente contra o extremismo, o clima estava muito ruim no Brasil. A gente desde 2013 praticamente está em crise política, indo para um lado extremista. Teve uma ameaça de bomba no aeroporto de Brasília em dezembro, e estavam. Na verdade, eu não quero entrar no mérito, dessas questões, Tem pessoas que estão revoltadas, que não aceitam o resultado das eleições. Enfim, isso daí vai da crença, da ideologia de cada um. Mas eu queria falar sobre os acontecimentos do ponto de vista como que eles ainda estão ocorrendo, estão tendo investigações. Mas assim, algumas coisas a gente já dá para ter em mente, assim, do que aconteceu. O contexto geral, na verdade. Vários ônibus foram de vários pontos do país, segundo informações, 10 estados, É interessante também falar que no domingo de manhã, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, já tinha mostrado para a GSI, que é o órgão do governo, gabinete institucional da Presidência da República, um relatório que tinha, não sei quantas centenas de ônibus indo para Brasília e com intenções de depredação dos três poderes, da sede lá em Brasília. Então, assim, a Agência de Inteligência Brasileira, ela repassou as informações para o governo federal, Houve aí, parece que eu vi na CNN falando que talvez o governador de Brasília não agiu, da forma certa ou não foi informado. Ele acabou sendo o Alexandre de Moraes, tirou o governador, fez uma intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Parece que o secretário de Segurança Pública também foi exonerado. E o que eu queria dizer é o seguinte: nos países desenvolvidos, a justiça ela não é parcial, ela não tem lado. Então, assim, na minha opinião, o movimento terrorista ele pode ser tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita. A extrema direita no Brasil surgiu porque na América Latina movimentos de extrema esquerda surgiram em vários locais. Na Colômbia, as guerrilhas da Colômbia, a gente tem que ver que o MST fizeram várias invasões, inclusive fizeram invasões no STF também, já o MST. Então, assim, eu não sou a favor de nenhum extremismo, mas a gente, como ciência política, pode tentar entender por que surgiram esses movimentos. Porque a extrema esquerda ela aumentou na América Latina. Então, assim, eu acho que o movimento de extrema direita ela é uma resposta ao avanço da extrema esquerda em toda a América Latina e no Brasil também. Então, assim, a extrema esquerda também defende a Coreia do Norte, o movimento do passado, da política brasileira, dando ênfase, admirando o Fidel Castro, Cuba, o Irã, que é ditadura, a China. Houve declarações, por exemplo, do presidente atual condecorando a China, que é uma ditadura. Então, assim, a gente não pode ter uma justiça que seja, vamos perseguir fulano ou ciclano. Não. Da mesma forma que esses atos foram terroristas, vandalismos em Brasília, a gente tem que entender também que se tiver invasões de terra, invasões de prédios, das pessoas, isso também será considerado terrorismo? Essa que é a questão. Porque terrorismo ele não tem lado, são atos extremistas, pode ser até de religião, no Oriente Médio, em Israel tem muitos atentados terroristas fundados em religião, extremismo religioso. Então, assim, a gente tem que entender que, como sociedade, a gente não pode permitir extremismo de nenhuma forma, nem de direita, nem de esquerda, nem de religião, nem de nenhum tipo. Inclusive, o Brasil tem tradição, cultural, eu não digo nem institucional, mas cultural,
de paz, né? A gente recebeu muitos refugiados do mundo inteiro. O Brasil praticamente é uma nação de refugiados, de pessoas que fogem das guerras no mundo inteiro. Então a gente sempre teve historicamente no Brasil, eu não digo sempre, né? Porque na época antiga do Império, da República, da época da escravidão, tiveram muitas revoltas no Brasil. O país ele não é totalmente pacífico, ele já teve focos de guerra, de violência, até de separatismo no sul, né? Enfim, no Nordeste também. O Nordeste foi começou o movimento da abolição da escravatura, da independência no Nordeste também. Os nordestinos eles são muito valentes nessa questão, né? O Brasil ele só existe graças à valentia de algumas figuras ilustres do Nordeste. Então, assim, só que o Brasil, historicamente recente, ele não optou pelo extremismo. A gente vê nas redes sociais, né, as pessoas, elas... Eu digo isso porque eu tenho cerca de 40 anos e eu peguei o começo na internet há 20 anos atrás. Na rede social Orkut, por exemplo, as pessoas de esquerda e direita conversavam, não tinha essa polarização atual. Eu acho que o avanço da tecnologia e das redes sociais transformou também, teve notícias também que as redes sociais, principalmente o Facebook, estava polarizando a sociedade. Eles estavam dando ênfase na rede social para conteúdos que geravam revolta, ódio, que isso dava mais engajamento e mais lucro para as redes sociais. Então, assim, a gente vê que o YouTube e várias redes sociais, elas estão polarizando a sociedade. O Twitter. Então, assim, esse radicalismo, ele é ruim. E eu digo por quê. Quem estuda história de forma aprofundada, eu já estudei muito história para concurso, que eu estudava para diplomacia, até para agência, para a BIM, que cai História Mundial. Quando a gente se aprofunda na história mundial, a gente vê que antes das guerras, né? Eu li um livro, por exemplo, sobre era um combo de 3 livros, né, uma caixinha sobre a Segunda Guerra Mundial. Perguntaram para jornalistas, o que você notou antes da guerra, né? Eles falaram assim, os climas de guerra já estavam nos jornais. Ele falou que teve um aumento da polarização, as pessoas já se odiavam, se xingavam nos jornais, nas cartas. Então, assim, mesmo antes do surgimento da tecnologia, das redes sociais, quando aumentou a polarização na sociedade, isso não é também eu falo da antiguidade também. História até da Grécia, Roma, quando aumenta a polarização de alguma forma social, isso antecede a conflitos graves, guerras mundiais, guerras civis, desmembramento. Então, assim, eu não sei se as redes sociais têm noção disso, se as pessoas que lidam com redes sociais só sabem de tecnologia e não têm uma base histórica importante. O fato é que essa polarização que causou a invasão do Capitólio nos Estados Unidos não é um fenômeno isolado do Brasil. As pessoas estão mais radicais, elas estão evitando, até entre a mesma família, às vezes você ter ideologia política diferente, causa conflito, atrito nas próprias famílias, amigos de infância. Então isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, essa polarização. Isso não é bom. Eu não sei se estão fazendo isso de propósito ou não, ou por desconhecimento, mas causa um desmembramento do tecido social. Isso em ciência política é muito estudado, na história também, e é muito perigoso, porque, por exemplo, a justiça ela não tem que ser feita por um lado ou por outro. Eu fiquei preocupado, o novo ministro da Justiça do Lula falando, vamos investir nisso, naquilo. Na verdade, a justiça não tem que investir em nada. A justiça dos países desenvolvidos são isentas. A justiça, eu acho que o que tem que ser dito é o seguinte: seja você de esquerda, direita, judeu, cristão, árabe ou o que for, fizer crime vai preso. É isso que a justiça tem que falar institucionalmente. Não é assim, vamos perseguir fulano, beltrano, seguidores não sei do que. Agora, né, porque, por exemplo, ser conservador de direita não é crime, nem nunca vai ser. Então você não pode criminalizar um lado ideológico, né? Isso não existe. Inclusive, não é questão de anistiar quem cometeu crime ou não cometeu. É você classificar toda né? Por exemplo, a gente sabe que movimentos de esquerda são legítimos. Muitos lutam pelo direito dos deficientes, das mulheres, dos gays, das minorias. Isso é bom para a sociedade. Independente se a gente acha que isso é pecado ou não, concorda ou não com a nossa tradição religiosa ou a crença religiosa que a gente segue, o Estado ele tem que ser laico. Eu, por exemplo, eu sigo o judaísmo, né? Gosto de estudar outras religiões por hobby,
Mas, por exemplo, em Israel mesmo, os radicais ortodoxos estão chegando ao poder em Israel, né, e estão querendo colocar coisas tipo que é da religião judaica. Eu respeito muito os judeus ortodoxos, mas eles são radicais. Eu acho assim, na sinagoga, por exemplo, vou explicar quem não conhece o judaísmo, as mulheres e os homens sentam-se de forma separada. Isso é uma questão ortodoxa antiga, né? Só que se você fazer isso na sinagoga, que é como se fosse a igreja dos judeus, você fazer isso na sinagoga, tudo bem. Agora, por exemplo, tem ortodoxos em Israel agora que estão querendo separar homem e mulher nos ônibus das escolas, né, no ônibus, na sociedade inteira. Eu particularmente sou contra misturar religião com Estado, seja no judaísmo, no cristianismo, no islamismo. Uma coisa é o líder religioso dentro do seu templo lá, da igreja, da mesquita, da sinagoga. Outra coisa é a sociedade. Inclusive, por exemplo, no Israel tem um respeito aos árabes, que são israelenses também. Então, assim, assim como no cristianismo, no judaísmo, é, a religião é contra, né, a homossexualidade, tem pessoas que não são religiosas que moram em Israel. Então, por exemplo, eu estou falando do judaísmo. Você aceitar o extremismo religioso, aí você começa a deformar o Estado. Eu estou falando, dando um exemplo de Israel, né, que é o que eu sigo o judaísmo, eu tenho uma afinidade com Israel, mas isso está valendo para a política brasileira também. Você não pode falar, a justiça agora vai prender bolsonaristas que são radicais e extremistas. Não. Você ser conservador, religioso, de qualquer religião, você não se torna um extremista. Não são todas as pessoas. Eu, particularmente, fiquei chateado com essa invasão dos três poderes. Eu vi obras ali, o relógio de Dom Pedro ali quebrado, né? Isso é, né, o símbolo. Por mais que a gente não se indigne com as decisões da STF, ver o símbolo do Brasil lá numa cadeira destruída, isso aí, que para quem é realmente patriota, fica abalado. Os símbolos nacionais representam nós, né? Eu lembro que eu servi o tiro de guerra, o sargento que eu tinha muito respeito por ele, muito carinho, ele falou: o que significa a bandeira do Brasil? Aí uns falavam, o verde as matas, o amarelo o ouro, o azul o céu. Ele falou: não, seu retardado, a bandeira representa você, o Brasil, você é brasileiro. Aonde você for no mundo inteiro, essa bandeira representa você. Tudo bem que tem gente que tenta falar cada coisa da bandeira significa uma coisa, mas ele quis dar um exemplo. O Brasil significa gente. Aquele símbolo lá que jogaram na cadeira lá não representa o STF, o governo brasileiro, representa a gente. É como se pegasse a nossa foto e jogasse lá fora e destruísse. Então eu sou contra, gostaria de deixar claro, nenhum tipo de vandalismo, e também não sou a favor de vandalismo de esquerda também. Porque daqui a pouco o MST vai começar a invadir fazenda, da mesma forma que o STF, que a sede dos três poderes é sagrado, a propriedade rural, as propriedades onde as pessoas moram também é sagrado. Você matar bois, destruir as fazendas, isso também é crime. Então eu quero ver como é que a justiça vai lidar com isso. Agora, só quem é de direita, é conservador, que é criminoso, terrorista, eu quero ver se começar a invasão de terra, se o MST começar a queimar pneu e fechar a rodovia também, se o ministro da Justiça vai falar em prender terroristas também. Eu acho assim, tem que ter uma isenção. O que eu acho que o ministro da Justiça, o novo governo Lula devia fazer é o seguinte: nós não vamos perseguir um lado da sociedade, que é quase metade praticamente da sociedade, mas não vamos tolerar radical, extremista, seja de que lado for. Isso que eu acho que é uma mensagem que ele devia de falar, né? Porque extremista tem em todo quanto é lugar e é minoria. Nem todos os bolsonaristas estão contestando as eleições. Muitos bolsonaristas que eu conheço acham que, por exemplo, mesmo que teve algum problema na eleição, não há provas. Então, sem prova, não adianta invasão de Capitólio, Se tivessem provas contundentes que houve prova, embora a gente não... Quem duvida ainda da eleição, isso também não é crime você duvidar no sistema eleitoral. Até nos Estados Unidos, em 2000, teve recontagem de voto, ficou 15 dias os Estados Unidos lá, um mês lá, o Bush com o outro lá, questionando. Então não é crime você questionar uma coisa, mas também é crime você começar a partir para atos violentos, não aceitando as instituições. Inclusive está no Código Penal, que era a Lei de Segurança Nacional, passou para o Código Penal você
cometer crimes com o objetivo de mudar a ordem do país, né? Interessante também que a BIM falou que tinha esse relatório e tem uma omissão aí do governo federal, na minha opinião, porque não colocaram a GSI lá, estava sem ninguém. Então o Lula deixou também de colocar alguém nessa função, que é o que recebe o relatório da BIM. Então, talvez eu vi um erro aí. Não acredito que o Lula tenha culpa do sentido de omissão, mas você não tem quem lê o relatório e passar para o governo do Distrito Federal também, né? Porque a BIM fez a parte dela. O que é a BIM? A BIM é como se fosse a CIA, a Mossad, a MI16 da Inglaterra, é a nossa agência de inteligência. Eles cumpriram o papel deles. Vai ter ônibus, eu li hoje inclusive no Valor. Tem uma matéria no Valor que fala que a BIM mandou o relatório. Tem 100 e poucos ônibus vindo do Brasil inteiro e eles estão com a ideia de destruir a sede dos três poderes. Então a BIM fez o papel dela. Eu acho que não é culpa da Agência de Brasileira de Inteligência. Eles mandaram o relatório, estão com a intenção de destruir. Né? Aí é omissão, sabe como que é no Brasil, fica querendo jogar a culpa no outro. Eu acho assim, se teve esse relatório da BIM, se chegou no governo de Brasília, do Distrito Federal, aí sim tem uma culpa ali do Distrito Federal, porque o Distrito Federal não é município, é como se fosse um município, qualquer um município que é capital, obviamente é diferente a estrutura. Então eu acho assim, tem que ter as investigações e o governo tem que ser claro. Não é assim, todo mundo que é de direita tem que ser preso. Não pode generalizar. Assim como tem muita gente boa de esquerda, tem pessoas de esquerda que defende a justiça social, defende a igualdade. Se a gente for ver na história, os conservadores geralmente estão do lado errado da história. Eu sou conservador atualmente, mas eu percebo, eu consigo ter essa dimensão. Geralmente, a direita fica sempre tentando deixar... Por exemplo, a direita, os conservadores foram contra a abolição da escravidão, foram contra o casamento de mulheres e homens negros e brancos, foram contra, né? A direita foi contra a independência do Brasil. Então, assim, tem coisas absurdas que a direita e os conservadores defendem. Se você estuda história, você vê que, tipo assim, a esquerda também, ela defende avanços na sociedade que são importantes. Tem coisa na sociedade que é bom mudar. Então eu acho que esse embate entre esquerda e direita não tem que um eliminar o outro lado. Quem é de direita também não tem que ficar polarizado, loucão, achando que tem que exterminar a esquerda. Não, a política é feita com dois lados. É como se fosse dois lados de uma bateria. É o polo positivo e o negativo. E essa interação gera ali as leis, a política, as discussões. Não tem que um eliminar lado nenhum. Nem a esquerda tentar eliminar os conservadores, nem é o debate ali, o embate entre a esquerda e a direita que sai o avanço das leis da sociedade. Então não tem que... Eu acho que o radicalismo, além dele ser crime, ele é burro, é uma coisa de gente idiota. Porque você nunca vai eliminar os conservadores e os progressistas da sociedade. Isso sempre existiu desde de Roma e sempre vai existir até o ano 5000. Conservador e liberal. Vai ter aqueles que gostam de manter a sociedade de um jeito, porque aquela coisa beneficia a pessoa, e vai ter sempre os idealistas que querem mudar alguma coisa na sociedade, que elas acham que tem que melhorar. A gente tem, por exemplo, a esquerda defendendo o direito dos animais, dos deficientes, das mulheres, dos gays. Isso é bom, né? Você não tem que ofender as pessoas só por elas serem diferentes de você. Tem coisa que a esquerda defende que é legal pra caramba mesmo. Não é porque você não gosta de uma coisa, você tem direito de ser socialmente retardado, agressivo com aquilo. Isso é ridículo mesmo. Nem todos os bolsonaristas, quem apoia o Bolsonaro, apoia tudo com pacote fechado. Tem coisa de idiota também, tanto na esquerda quanto na direita. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. É lamentável esse Capitólio do Brasil aí, que teve esse ano. Né? Vamos torcer para as coisas se acalmar. E é isso que eu queria deixar. O novo ministro da Justiça tinha que deixar claro. Seja de que lado for, errou, vai pagar por isso pela justiça e acabou. Eu acho que isso que é respeitar as instituições e a lição que a gente tira desse evento horrível que teve em Brasília. E é isso, um abraço a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Se quiser dar opinião, concordando ou não, fique à vontade se quiser comentar. Se não quiser comentar também, se quiser se inscreva no canal aí e dê um curtir para apoiar o vídeo. Um abraço.